parte de um ciclo que essa igreja está terminando para começar outro. Nós louvamos a Deus em todo o tempo, porque este compromisso não estava na nossa pauta, estava numa pauta celestial. Nós só estamos cumprindo aquilo que Deus determinou. Amém? Debaixo de muito temor e tremor, estamos nesse altar. Agradecer a toda a liderança desta casa, em especial ao pastor Rogério Costa. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo, o evangelista Fábio, que já esteve nos visitando lá na nossa igreja. Louvar a Deus pela vida do pastor José Maria, que é um amigo que o Senhor nos deu. A todos os pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionárias que estão à frente dessa grande obra, que já tanto nos receberam desde lá da porta muito bem. Nós louvamos a Deus. Amém, queridos? Eu hoje estou ausente da minha família devido a um compromisso muito especial. A minha mãe hoje completa 70 anos de idade. A missionária Carmen é um braço forte que eu tenho lá na nossa igreja. Eu louvo a Deus porque Deus não me deu outra opção. Deus me deu a opção de nascer na igreja e cá estou até hoje. Agora no mês de maio eu vou completar 50 anos de idade, 50 anos na igreja. Servi um pastor só durante 42 anos. Eu louvo a Deus por isso. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nos dias de hoje é muito difícil você ver pessoas perdurar na igreja. Parece que vai mudar alguma coisa na nossa vida trocar de igreja. Mas eu aprendi muito estando num lugar só durante muito tempo. E aí o Senhor, há 8 anos atrás, nos chamou para presidir a igreja que o meu pastor deixou nas minhas mãos. Então eu louvo a Deus porque um legado nos foi passado e a gente dá continuidade a isso em nome de Jesus. Estamos no mesmo prédio lá na Moca há 21 anos, né? Fazendo um esforço para que Deus seja glorificado nos dias de hoje. Mas não falo isso por mérito humano, falo isso porque existe uma mão, que é a mão do Altíssimo, que está derramando misericórdia sobre as nossas vidas. Se não fosse por ela, certamente nós não estaríamos aqui. Amém, queridos? Respeitando o tema deste aniversário, eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 3, e o verso é o de número 6 e também o de número 7. Glória a Deus por isso. Já estive hoje de manhã na cidade de Atibaia fazendo um casamento. Vim correndo, fui dar um beijo na minha mãe, deixei a minha família lá com ela e vim para cá para esse compromisso. Amém? Mas nós louvamos a Deus em todo o tempo. Diz o texto, irmãos: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta alguma coisa é, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, que Jesus fale conosco. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus, que é rica e viva e eficaz, ela nos dá algumas direções ao longo das suas escrituras, para entendermos o que está acontecendo aqui na noite de hoje. Ora, lemos um texto que Paulo está escrevendo a uma igreja que talvez tenha sido a igreja mais problemática de todas as igrejas que Paulo fundou, que Paulo teve o direcionamento pelo Espírito Santo para abrir. Mas para entendermos todo esse contexto que Paulo está dizendo aos coríntios aqui, precisamos voltar um pouquinho na história.
E eu quero começar essa história conforme a palavra nos diz. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, no seu capítulo de número 2, a Bíblia vai relatar o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento daquilo que Isaías profetizou 700 anos antes, dizendo que do rebento de Jessé nasceria aquele que seria a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasce, e ele nasce do ventre de Maria. Maria é aquela que o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, vai escolher. Para quem não sabe, Maria não era só aquela que estava compromissada com José. Maria, ela era a melhor das bordadeiras que existia naquela época. Maria era aquela especial que fazia a bordagem do véu que separava o templo, que separava o santo dos santos. Maria era aquela que ensinava as donzelas a ser bordadeiras também no futuro. No dia em que o anjo Gabriel se apresenta a Maria, ela não estava na linha de frente. Por que ela não estava? Porque Maria já tinha um compromisso com José. Só ficava na linha de frente as donzelas que não tinham nenhum compromisso com os varões. Maria está atrás das cortinas, ou seja, escondida, porque não podia aparecer. Mas o anjo vai lá nos bastidores, porque Maria foi escolhida. Isso me faz entender que todo aquele que muitas vezes está nos bastidores, ele também está sendo visto por Deus. Às vezes, porque estamos nos bastidores, sentimos muito porque queremos estar em evidência. Quem aqui não quer talvez um dia estar aqui em cima, assentado, falando no microfone? Quem às vezes não quer estar regendo um coral? Quem às vezes não quer estar servindo o altar? Mas entenda que aqueles que estão nos bastidores são aqueles que estão sendo vistos por Deus. Maria é uma dessas. Quando ela pensava que nada ia acontecer na vida dela, a não ser a programação para o seu futuro casamento, ela se depara com a visita de um anjo. Este anjo, a saber o seu nome Gabriel, é o principal da linhagem dos mensageiros. Gabriel se apresenta a ela e diz a ela: salve agraciada, dentre todas as mulheres tu és a escolhida. Perceba que o relato do anjo está dizendo: Deus olhou para a face da terra, viu todas as mulheres, e dentre elas você é a escolhida. Para que escolhida? Para gerar aquele que vai salvar a humanidade, para gerar aquele que vai ser aquele que vai trazer, aleluia, salvação para toda a humanidade. Maria entende o tamanho do propósito que ela ia carregar no seu ventre, e logo o Espírito Santo a visita. Dali uns dias Maria está gestante do menino Jesus. No Mateus capítulo de número 2 relata este nascimento. Jesus não nasce debaixo dos holofotes, Jesus não nasce debaixo das luzes acesas. Jesus nasce numa pequena manjedoura, em um lugar, aleluia, que não podia ter muito barulho, porque lá em Jerusalém rodava a notícia de que Herodes ia matar todas as crianças. Perceba como Deus trabalha. Quando Herodes manda matar todo mundo, Jesus nasce. É assim que Deus trabalha. Quando alguém sentencia a tua morte, a perseguição, quando alguém dá fim à tua história, vem Jesus e diz: é agora que eu vou começar a escrever. Quando alguém diz não vai dar, de lá de cima Deus diz: é agora que vai dar. Abra um parênteses, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que Faraó, agora sabendo que no meio dos hebreus surgiria um libertador, ele manda matar todas as crianças, inclusive aquelas que estavam no ventre ainda. O Nilo, o rio Nilo, vai testemunhar a morte de todas as crianças daquela época. E no meio da maior chacina que teve o Egito, Deus faz nascer um menino por nome de Moisés. Perceba que Deus adora contrariar, aleluia, as decisões humanas. Então fique tranquilo, porque se tem alguém dizendo a você que não vai dar, de lá de cima Deus já te aprovou e está dizendo: é agora que
voltar. Se alguém está tentando acabar com a tua jornada, com o teu ministério, fique tranquilo, porque no meio dessa perseguição, no meio desse apontar de dedo, no meio dessas setas, aleluia, Deus já está te aprovando, porque Deus apontou o dedo para cá e disse: você é escolhida minha, você, aleluia, é escolhido meu. E aquele que Deus escolhe, Deus não erra, irmão, Deus não erra a mira. Aquele que Deus escolhe está escolhido. Isso é irrevogável. Por mais que você tente se esconder, Deus é capaz de te achar e te trazer para o centro da vontade dele. Aleluia. O menino Jesus agora nasce. A Bíblia vai dizer que 3 reis vão atravessar o Oriente e vão, aleluia, levar presentes para Jesus. Um leva incenso, o outro leva mirra e o outro leva ouro. A Bíblia diz que depois dali Jesus é imediatamente levado para o Egito para fugir da perseguição de Herodes. E o texto vai dizer que o anjo diz a José: fique lá até que eu mande você voltar. Jesus vai passar por um tempo ainda como criança lá no Egito. Quando Herodes é morto, a Bíblia diz que o anjo se apresenta a José e diz: agora saia daí e pode ir para Jerusalém, pode ir, aleluia, para a terra de Israel. José levanta o acampamento junto com Maria, pega o menino que é Jesus e vai para Israel. No meio do caminho fica sabendo que o filho de Herodes é quem está reinando. Com medo disso, José agora vai para Nazaré, para que se cumprisse as escrituras, e ele será chamado o Nazareno. Por que isso? Porque neste período muitos se chamavam Jesus, porém o Nazareno só tinha um, que é Jesus. É por isso que, aleluia, João, quando está subindo as escadarias da porta formosa para a hora da oração, a hora nona, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para a oração, e eles vão encontrar um paralítico mendigando na porta do templo. Quando ele olha para os dois, ele estende a mão esperando receber uma esmola. A Bíblia diz que Pedro diz: olhe para nós. Quando ele olha, Pedro vai dizer: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Por quê? Porque nome de Jesus todo mundo tinha, mas o Nazareno só tinha um. É por isso que, para se cumprir as escrituras, ele é levado para Nazaré. Por quê? Porque Nazaré era lugar improvável, não saía nada de Nazaré, nada acontecia em Nazaré. É por isso que disseram, quando nasce Jesus e ele vem de Nazaré, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderia. Quem está vindo é Jesus de Nazaré. É sobre ele que eu quero falar nessa noite. Por quê? Porque nós vamos chegar em Paulo, calma, mas Jesus agora vai crescendo. A Bíblia diz que, tomado de sabedoria, ele vai ministrar para os doutores da época, e quando ele está ministrando, alguém vê, aleluia, ele cheio de sabedoria, fica encantado com Jesus ministrando. Mas eu quero que você entenda que todo aquele que levanta para falar, um dia ele precisou estar sentado para ouvir. Não adianta você querer levantar para falar sem antes um dia você ter sentado para ouvir. Mesmo Jesus sendo ele vai sumir de cena. Perceba que Jesus, ele vai aparecer até os 12 anos. Dos 12 aos 30, Jesus não aparece mais. Aonde é que Jesus estava? Aprendendo, sentado para ouvir, para depois ele se levantar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que agora Jesus, aos 30 anos de idade, ele precisa que se cumpram as escrituras, e o texto vai dizer que um homem por João Batista, ele está batizando às margens do Jordão. Enquanto João Batista pregava um duro evangelho e batizava, Jesus está entre aqueles que desceria para o batismo, e daí a pouco Jesus vem descendo, e quando Jesus vem descendo, João olha para ele, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, agora aquele que tira o pecado do mundo. Escute isso, quando João fala isso, João está tomado pelo Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você só reconhece Jesus por intermédio do Espírito. Não tem como você reconhecer Jesus pela carne. É por isso, aleluia, que Jesus chega para ser batizado. João olha para ele e diz assim: não, careça que eu seja batizado por ti, e vem o Senhor para ser batizado por mim. Jesus diz a ele: João, me batiza logo, o que importa é que se cumpram as escrituras.
águas. A Bíblia diz que João batiza, e logo depois que João batiza, a Bíblia vai dizer que o Espírito se manifesta como se fosse uma pomba, e dali a pouco vem uma voz do céu dizendo: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Perceba que Jesus, ele é reconhecido por João, ao mesmo tempo o Espírito Santo testifica que ele é Jesus, e ao mesmo tempo o próprio Deus diz: este daí é o meu filho. Então não tem dúvida, João reconhece como cordeiro, o Espírito Santo assina embaixo, e o próprio Deus decreta dizendo: é esse daí que é o meu filho amado. Não há dúvida nenhuma. Dali para frente, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus agora é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Lá, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o texto vai dizer que ele teve fome. Satanás se apresenta por 3 vezes, vai tentar contra Jesus. As 3 vezes Jesus vai mostrar para nós que o único jeito de você resistir ao diabo, aleluia, é pelo poder da palavra. Se você não tiver a palavra, você não consegue resistir. Perceba que o texto nos ensina a resistir, não é vencer, porque quem vai vencer Satanás é o próprio Cristo. A gente não vence, a gente suporta, a gente resiste, e para você resistir é necessário estar firmado na palavra, não é necessário estar firmado em outra coisa a não ser na palavra. É por isso que tem gente que não aguenta vento, é por isso que às vezes o vento sopra e leva, mas aquele que está firmado na palavra, ele suporta, aleluia, ele resiste. Tem alguém que está firmado na palavra que essa noite, tem alguém que está crendo na palavra que essa noite, tem alguém para tomar posse na palavra que essa noite. Então levanta a tua mão para receber, porque Deus traz uma palavra nesta casa essa noite. Deus está dizendo: se prepare, porque eu vou descer com uma porção de sabedoria sobre a tua vida, eu vou descer com uma porção de conhecimento da minha palavra, e ainda que o adversário tente contra a sua vida, ele não vai prevalecer, porque a igreja está firmada na palavra. Jesus agora vai exercer o seu ministério. E o ministério de Jesus, ele mesmo vai dizer: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Por quê? Porque todo o evangelho de verdade, ele tem que te confrontar. Meu Deus! Evangelho que não te confronta é coach. Meu Deus! Que fala o que você quer ouvir. É verdade. O evangelho que não te confrontar não é evangelho. Por que eu digo isso? Porque toda a obra de Jesus nos confronta. Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro voltou sem ter pescado nada, está cansado, está triste. Por quê? Porque ele está abalado psicologicamente. Todo aquele que é habilidoso em determinada área, quando ele vai executar o trabalho e não consegue, ele volta frustrado. Pedro sabe o que ele está fazendo, ele é pescador, ele conhece o mar, ele conhece o lago. Ele foi à noite pescar. Quem pesca à noite não pesca o mesmo peixe que pesca de dia, porque a qualidade de peixe da noite é diferente da qualidade de peixe de dia. Pedro sabe o que ele está fazendo, mas a Bíblia diz que naquele dia, ou melhor dizendo, naquela noite, ele nada pescou. E nós estamos falando de um período que o barco não tinha motor, o barco, ele era, aleluia, braçal. Então você tem que remar, então é esforço físico para ir. Mas quando eu faço um esforço físico para ir, estou empolgado, mas quando eu tenho que fazer esforço físico voltando sem ter resultado, é difícil. Meu Deus! Quer um exemplo? Vou te dar. Enquanto você está indo para a academia e está vendo teu músculo crescer, por mais que você esteja sentindo dor, você vai. O dia que você vai para a academia e não vê o crescimento com a dor, você fala: não vou não. Não tem mais ninguém para ir comigo. Enquanto estava crescendo, você ia sozinho. Depois que não cresce, você fala: não vou não tem ninguém para treinar comigo. Eu fico treinando sozinho, não tem aparelho. Aí começam a vir as desculpas. Então Pedro agora volta, frustrado, abalado psicologicamente, esperando agora o que vai ser, porque se ele depende da pesca, a pesca é um recurso financeiro que ele não tem naquele dia. Só que o texto está dizendo que na manhã que ele chega com o barco na beira da praia, tem um Jesus que está pregando. Aleluia! E o texto diz que a multidão agora começou a apertá-lo, e ele entra dentro do barco de Pedro. Interessante frisar que ele não pede
ele entra no barco. E quando ele entra, ele já dá uma ordem: Simão, afasta o barco um pouquinho daqui. Meu Deus. Me deu uma distância entre eu e a multidão. Quando a Bíblia diz que agora Jesus afasta o barco, ele termina o sermão. Terminando o sermão, ele vira para Pedro, aí vem o confronto. Pedro quer ir embora, Jesus fala: vamos voltar. Meu Deus. Por que o confronto? Porque o confronto, ele vai confrontar você na realidade que você está vivendo. Já viu aquele dia que você chega sem dinheiro para pagar um aluguel, aí Deus levanta um vaso e diz assim: vou te dar uma casa. Você chega aqui a pé porque não tinha dinheiro para o aplicativo e não tinha dinheiro para o ônibus. Aí Deus diz assim: vou te dar um carro. Você chega aqui com um diagnóstico do médico dizendo: não tem mais jeito. Aí vem Deus e diz: vou curar. É o que Moisés escreve no Salmo de número 90: passado dos 70 é enfado, é canseira. Aí vem Deus e diz assim: não, mas eu começo a obra em você com 80. Meu Deus. Porque Moisés, lá em Midian, quando ele tem um encontro com Deus no Sinai, ele tinha 80 anos. Mas ele vai escrever no Salmo 90 que passado dos 70 é cansaço. Dá para entender isso? É por isso que o Evangelho nos confronta. Então, se você entrou aqui hoje, você entrou para ser confrontado. Então, esse Jesus, ele veio para causar problema. Ele veio para quebrar protocolo, porque não podia curar no sábado. Aí vem Jesus e começa a curar no sábado. Vai arrumar problema com fariseu, com saduceu. Vai arrumar problema. É por isso que crente incomoda. É por isso que você, quando está tomado de um poder de Deus, vai incomodar alguém. Jesus começou a incomodar, Jesus começou a pregar. Só que Jesus, ele sabe que ele só tem 3 anos e meio para pregar. Ele não tem muito mais tempo que isso. Então Jesus, mesmo tendo andado pouco mais de 590 quilômetros, ele começa a andar muito rápido, porque ele só tem 3 anos e meio para fazer isso. Então, por onde ele passava, ele não perdia tempo. Levanta e anda, e vamos embora. Lá e ressuscita, e aí vamos embora. Jesus não perdia tempo pelos lugares que passava. Só que a Bíblia vai nos ensinar que esse Jesus, ele deixou avisado para os discípulos que ele ia partir. E Jesus morre. Na manhã do domingo ele ressuscita. A Bíblia diz que Maria Madalena, Maria Salomé e Maria mãe de Tiago vão ao sepulcro. Foram comprar o guento e foram ao sepulcro. Quando elas chegam ao sepulcro, a pedra está removida. Você perdeu a posição, você perdeu a chance de dar um glória. A pedra está removida. Quando elas chegam lá, um varão está sentado sobre a pedra. A quem procurais? A Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Maria Madalena, ela, ao invés de acompanhar Maria Salomé e Maria mãe de Tiago, ela vai atrás do sepulcro. Nós cantamos aqui. Maria Salomé e Maria mãe de Tiago disparam de medo. Maria Madalena vai atrás do sepulcro. Atrás do sepulcro tem um jardim. Quando ela vê um homem, ela pensa que é o hortelão, ou seja, o jardineiro. Aí ela dá um grito: aonde colocar o mestre? É por isso que ela não identificou Jesus, porque ela está chamando Jesus de mestre. É por isso que Judas tinha um problema, porque Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Meu Deus! Aleluia! Judas só chamava Jesus de Rabi, mestre. Perceba, existe uma ordem. Quando Pedro está indo pescar, Pedro vai dizer assim: mestre, nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas quando ele volta cheio de peixe, o texto diz que ele se curva diante de Jesus e diz assim: Senhor! Aleluia! Era mestre. Agora ele está dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, a partir de hoje você vai trabalhar para mim. Meu Deus! Você não vai mais precisar viver de peixe. A partir de hoje você vai pescar homens para mim. E você vai perceber que no meio do caminho ele vai para a última fase de reconhecer Cristo. Porque Jesus vai dizer assim: o que estão dizendo de mim por aí que eu sou? Aí os discípulos vão dizer assim: estão dizendo que o Senhor é Elias. Tem gente dizendo aí que o Senhor é um grande profeta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vós?
Que dizeis de mim por aí? E vocês? Esse vós está ligado à intimidade. Porque esse vós está dizendo, e vocês que estão comigo todo dia? É forte. O que é dizeis de mim por aí que eu sou? Há um silêncio entre eles, pastor Rogério. E aí a Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito, diz: Tu és o Cristo. Era mestre, Senhor, e agora é Cristo. Por que Cristo? Escute isso. Eu vou chegar em Coríntios, calma. Porque você só consegue reconhecer Cristo na sua vida por meio de revelação. Se não for por revelação, você sempre vai achar que Jesus é mestre e Senhor. Porque mestre e Senhor você não precisa ter revelação. Agora Cristo você tem que ter revelação. É por isso que lá na frente Paulo vai dizer: eu não vivo mais, mas Cristo. Paulo sempre se referiu a Jesus como Cristo, porque Paulo entendeu a revelação. Sabe qual era o problema dos discípulos? Dificuldade de entender que ele era o Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai abraçar Jesus depois que ele diz Maria. Aí ela vira e diz o que? Rabone. Rabone quer dizer mestre. Ela não tinha reconhecido ainda. Só que ele já tinha se revelado como Cristo. Mas ela está falando do mestre ainda. E aí só quando ele fala Rabone, quando ele fala Maria, ela olha e fala mestre. Quando ela vai abraçá-la, ele diz: não me toques. Meu Deus. Porque ainda não subi ao Pai. Só que nesse mesmo dia, Jesus vai lá numa casa, entra pelas paredes, e os discípulos estão todos lá dentro daquela casa, comendo. Por quê? Porque a notícia que rodava é que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então eles estão com medo dentro de uma casa. Jesus entra dentro da casa, eles estão com medo de a evangelista falar. E Jesus estende a mão e diz assim para ele: paz seja convosco. Sabe por quê? Jesus não fala com ninguém que está atribulado de algo. Por isso que ele ministra paz. Quando ele ministra paz, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer assim para os discípulos: e soprarei em vós o Espírito Santo. Lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, os discípulos já sabiam. Por que eles já sabiam? Porque eles receberam o Espírito Santo dentro dessa casa. Jesus vai dizer assim a eles: e soprarei em vós o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Escute isso. Lá em Atos 2 é a manifestação do Espírito. Porque uma coisa é eu ter, outra coisa é ele se manifestar. Eita glória. Porque a gente tem o hábito de dizer assim: aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Não. Aonde ele se manifesta, alguma coisa acontece. Por que isso? Porque em João capítulo 11, irmão, eu prego por revelação. Não tenho esboço, não uso esboço, eu prego por revelação. Calma que eu vou chegar no tema da campanha, do aniversário. Mas lá em João 11, na ressurreição de Lázaro, o texto diz que Jesus chegou em Betânia. Tanto que Marta e Maria vai dizer para ele: se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então Jesus já está em Betânia, sim ou não? Sim. Mas Lázaro ainda não tinha sido ressuscitado. Mas ele já não estava lá? Estava. E por que Lázaro não ressuscitou? Porque Lázaro só vai se ressuscitar quando ele se manifesta. Meu Deus, aleluia. Então não adianta só ele estar. Aleluia. Que ele está aqui, todo mundo sabe, a casa é dele. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele precisa se manifestar. Glória. Para ele se manifestar, alguma coisa tem que mexer com ele. É por isso que você precisa procurar. Porque se você não quiser ele se manifestar, ele não se manifesta. Meu Deus. Você está aí, levanta a tua mão, você está aí. Jesus sopra o Espírito Santo. Então eles já sabem que é o Espírito Santo. Eles receberam. Só que nesse dia, pastor Rogério, Tomé não está. Pedro está.
Só que Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Pedro está no canto. Ele fala com os discípulos, mas não fala com Pedro. E aí ele vai embora. E ele diz para os discípulos: eu já não falei para vocês que é para encontrar comigo lá na Galileia? Por que vocês ainda estão na Judéia? Jesus, antes de morrer, tinha dito isso. Aí Jesus vai embora. Quando Jesus vê que os discípulos não saem da casa, 8 dias depois, nós já estamos falando de 16, Jesus volta na mesma casa e lá estão eles. Só que dessa vez Tomé está. Por que Tomé está? Porque quando Jesus saiu da primeira vez, logo depois Tomé chegou. Quando Tomé chega, os discípulos falam: Tomé, você não sabe quem veio aqui. Quem? O mestre. Não acredito. O mestre estava aqui, Tomé. Só acredito se eu tocar nele. Meu Deus. Se eu pôr a mão no fogo, aí eu acredito nele. 8 dias depois Jesus chega. Paz seja convosco. Aí Jesus olha para Tomé, mas não fala com Pedro. E diz assim para Tomé: pode tocar, Tomé. Aleluia. Porque tocasse, crê. Pode tocar. Aí Tomé tocou. Mas olha que interessante. Maria Madalena foi tocar e ele disse: não me toques. Eita Deus. Mas Tomé disse: pode tocar. Para Maria, que queria ver e entendia, ele disse: não me põe a mão não. Mas para Tomé, que era o incrédulo, ele disse: pode tocar. É porque na vida de uns ele trabalha de um jeito. É verdade. Na vida de outros é de outro jeito. É por isso que Deus um dia diz assim para Abraão, que ainda se chamava Abraão, ele disse: vou mudar teu nome. A partir de agora tu se chamarás Abraão. Mas e Sarai? Sarai também vou mudar. Vai se chamar Sara. Então perceba, na vida de uns ele acrescenta, na vida de outros ele tira. Meu Deus. Precisamos entender isso. Porque olhamos para os nossos irmãos e achamos que temos que ser iguais. E esse é um dos problemas da igreja. Deus não trabalha igual com ninguém. Para cada um, Deus tem uma medida. Só que mais interessante, eu quero que você diga para o seu irmão aí do lado: não falta no culto não. Nem que você esteja cansado. Diga para ele aí: não falta não. Você vai entender o porquê agora. Meu Deus. Porque no primeiro culto que Jesus visitou a casa, Tomé não estava. O que aconteceu no primeiro culto? Jesus disse: eu vou soprar o Espírito Santo. Meu Deus. Mas no segundo culto, Tomé veio. Por que Tomé veio? Porque Tomé ficou sabendo do primeiro culto. Sabe aquele irmão que só vem porque ficou sabendo do movimento? Ah, hoje eu vou. Hoje eu vou. Ah, mas hoje eu não falto. Foi assim o culto passado? Hoje eu estou lá. Mas a medida é outra. O camarada está esperando o sopro, mas Jesus não vai soprar. No culto mais importante para os discípulos, Tomé não estava. Aí você diz assim para o teu irmão: não falta não. Porque pode ser nesse culto. Pode ser nesse culto. Mas a Bíblia diz que Jesus é levado aos céus. E agora os discípulos têm que aprender a andar sem ele. E aí Jesus deixa um recado: ó, vocês vão lá para Jerusalém e ficam aguardando lá. Até que, esse até que está ligado a tempo. Então Jesus está dizendo assim: até que. Esse até que é assim, ó. Enquanto não aconteceu o que eu falei, você não muda de posição, você não sai do lugar, você permaneça lá. Tinha 500 dentro da casa. No complexo de Maria tinha 500. Todos receberam esse recado: vocês fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Do dia que Jesus sobe aos céus até a descida do Espírito Santo são 10 dias. Isso me faz entender que eles não aguentaram esperar 10 dias. Você está entendendo? Eles já não tinham paciência naquela época. É igual a gente hoje liga para a pizzaria e fala: quanto tempo? Agora.
um negócio aqui? Posso ou não? Uma irmã lá na minha igreja, aqui não acontece isso não, mas lá na minha igreja acontece. No dia 18 de abril, a irmã me liga e fala: bispo, pode falar? Eu respondo minutos depois: irmã, agora eu não consigo, mas depois eu posso. Aí quando eu disse posso, ela disse: você pode fazer uma oração por mim? É uma causa dela lá, difícil. Eu falei: posso orar. Orei, pastor Rogério, dia 18 de abril. Dia 23 de abril, a irmã manda mensagem de novo: bispo, pode falar? Posso, irmã? Pode fazer uma oração? 5 dias depois, pergunta que não quer calar. Ela não deixou nem Deus responder a primeira. Meu Deus. Está dando para entender ou não? É por isso que Jesus diz assim: vocês fiquem lá até que o quê? Do alto sejais revestidos de poder. Tá bom, tá bom. Estão todos lá. Eram 500. Daí a pouco vão passando uns dias, uns vão indo embora, outros vão indo embora. Totalizou 380 indo embora. Ficaram 120. Meu Deus. Atos capítulo 1, o escritor de Atos vai dizer: fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez por aí. No capítulo 2 vai dizer: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que todos? Porque Deus trabalha só com quem permanece. Aleluia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Quando a Bíblia diz encheu toda a casa, a Bíblia está dizendo: e esse vento que desceu do céu, e esse som que desceu do céu, como de um vento veemente e impetuoso, ocupou todos os espaços da casa. Meu Deus. E foram vistas por eles quem? Os que permaneceram, línguas repartidas como de fogo, ao qual repousaram sobre eles e começaram a falar outras línguas. Escute isso: enquanto eles só ouviam, não aconteceu nada. Enquanto eles viam, não aconteceu nada. Mas depois que repousou, houve a manifestação. Porque o texto diz que eles saíram pregando pela cidade, falando outras línguas. E dali começaram a pregar. O Pedro, que tinha negado 3 vezes, em João capítulo 21, ele vai fazer tudo errado. Porque lá em Lucas capítulo 5, ele vai pescar à noite, não pesca nada. Encontra Jesus de manhã, volta para pescar e pesca tudo. Aí ele larga tudo. Lucas termina dizendo: e tendo deixado tudo, o seguiram. Parece que ele aprendeu, parece. Mas lá em João capítulo 21, João está bravo, Pedro está bravo. E o líder, irmão, ele tem o direito de ficar bravo num quarto sozinho. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o líder, ele é referência. O que o líder faz, outros vão fazer. Então Pedro está nervosinho. Ele já era por natureza. Nesse dia ele está mais. Por quê? Porque ele negou Jesus. Jesus apareceu 2 vezes e não falou com ele. Pedro, do jeito que era, irmão, está esperando. Jesus falou: Pedrão, vamos consertar aqui, vamos alinhar as coisas. Na hora que ele queria. E Jesus está dizendo: não, amigo, eu te pego ali na frente. Eita Deus. Daqui a pouco eu dou dele, não se preocupa não. Porque Deus é especialista nisso, irmão. Não pensa você não, que vai ficar alguma coisa mal resolvida, porque não fica não. Meu Deus. Ali na frente eu dou dele. Aí Pedro está nervosinho, João 21. Quando ele está nervosinho, sabe o que ele dá um grito: eu vou pescar. Ó, Maria vai com as outras. Também vamos. Você já viu aquele irmão que sai da igreja? Ele nunca sai sozinho. É isso aí. Ele sempre leva alguns. Esses são os Maria vai com as outras. Porque o líder está dando um grito dizendo: eu vou pescar. Aí os demais, pastor Zé Maria está dizendo: também vamos. Aí ele entra no barco e vai pescar. Lá em Lucas 5 ele foi pescar à noite. Em João 21 também à noite. A noite inteira tentando. O camarada volta sem nada.
Aí quando ele está chegando perto da beira da praia, numa distância de aproximadamente uns 200 côvados, isso significa, da ponta do maior dedo ao cotovelo, isso é um côvado. Então, numa distância de 200 côvados, Jesus vai dar um brado: filhinhos, ei, tendes alguma coisa de comer aí? Aí Pedro, de lá de dentro do barco, diz assim: não. E o texto lá tem um ponto final. Sim. Pode olhar lá, abre aí sua Bíblia agora que tem um ponto final lá. Se tem um ponto final, para quem disse não, é aqui que acabou. Não tem mais conversa não. Quem gritou de lá perguntando se tem comida aqui, você já manda dizer logo que não. Tem alguma coisa de comer aí? Jesus ainda chamou de felinos, hein? E aí lá de dentro do barco alguém dá um grito dizendo assim, esse alguém é Pedro dizendo, não! Aí Jesus falou assim, lance a rede do lado direito do barco. Lance a rede do lado direito do barco. Escuta isso aqui. Aí João diz assim, Pedro, que foi, João? É o mestre. Tá vendo? Eles estão chamando Jesus de mestre de novo. Mas Pedro já tinha reconhecido que era o Cristo. Mas por que ele está chamando de mestre? Porque quem perde a revelação volta na estaca zero. Perceba que o cenário é o mesmo, o lago é o mesmo. A diferença é que lá em Lucas 5, o lago é de Genezaré. Em João 21, o lago é Tiberíades. Mas o lago é o mesmo, só muda o lado. Ele tentou de um lado e não deu certo, ele vai tentando o outro, também não vai dar certo. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Escuta isso aqui. Eu vou chegar lá, irmão, calma. Escuta isso aqui. Quando João fala, é o mestre, ele procura uma roupa porque ele está nu. Ele pula na água desesperado. A rede é lançada do lado direito. Quando a rede é lançada do lado direito, vem peixe. E o texto vai narrar que vem 153 grandes peixes. Pescaram. Só que quando eles chegam, Jesus já está com um peixe na brasa. Não me pergunte de onde apareceu aquele peixe, porque isso não cabe a mim. O que cabe a mim é crer. Como? Não cabe a mim. Então não me pergunte como, porque isso é uma resposta que nós não temos. O que eu sei é que tinha um peixe lá. Aí eles vão jantar, comeram bem. E aí depois de comer, sabe aquele silêncio, aquela coisa, vai falar comigo ou não vai? Aí Jesus, Simão, mas não é mais Pedro, porque quando ele recebeu a revelação do Cristo, Jesus disse para ele, porém te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa fragmento de pedra, tirado de rocha. E a palavra Simão? A palavra Simão significa inconstante. Então quando Jesus ele recebe a revelação de Cristo por Pedro, ele está dizendo assim, ó, a partir de agora você não vai chamar mais Simão não, a partir de agora você não é mais inconstante. O inconstante é aquele que um dia vem no ensaio, um dia não vem. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu canto, outro dia eu não canto. Um dia eu prego, outro dia eu não prego. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Esse é o inconstante, esse é o Simão. Mas aí Jesus diz para ele, é Pedro. Pedro significa fragmento tirado de uma rocha, ou seja, você é rígido. Você é daquele que se ensina ou não. Vai ensaiar, eu vou. Não tem ensaio, eu não vou. O pastor chamou, eu estou. O pastor não chamou, eu não estou. Esse é o Pedro. Mas agora, lá em João 21, como ele perdeu a revelação, Jesus não chama ele de Pedro. Jesus chama ele de inconstante de novo. Ô Simão, vamos conversar ali, Simão. Aí Jesus vai falar para ele assim, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Aí Simão diz assim, te amo, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas continuar andando. Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Então vai apacentar as minhas ovelhas. Aleluia. Aí Jesus parou, olho no olho. Simão,
filho de Jonas, tu me amas? Ele olhou na bolinha do olho de Jesus e disse assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Acertados os ponteiros, você me negou 3, você teve que me reconhecer 3. Porque com ele não fica nada mal resolvido. Não pense você que ele vai começar uma coisa na sua vida em cima de história mal resolvida, porque com ele não. Comigo pode ser, com os pastores aqui pode ser, mas com ele não. Agora Pedro quer pregar, meu amigo. Pedro está cheio. Pedro em Atos 3, ele vai falar para o paralítico: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que o texto lá vai dizer que o cara não levantou. Pode ler o texto. O cara não levanta quando Pedro fala isso. Mas a Bíblia diz: e tomando-o pela sua mão, o levantou. Ali é a autoridade, é a ousadia, porque Pedro está cheio. Então Pedro quer pôr para fora aquilo que ele recebeu em Atos 2. Por quê? Porque é o que Paulo escreve na carta para a igreja, na leitura da Santa Ceia, no capítulo 11 de Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então eu recebo e não pode ficar comigo. Se eu estou recebendo, eu tenho que passar para frente. Então Pedro, que recebeu lá em Atos 2, agora ele vai entregar. Eu vou te dar o que eu recebi. Eu não recebi nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Ou seja, eu recebi ali atrás, eu vou te entregar agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando ele viu que o cara levantou: meu amigo, você vai levantar. Tomou uma camarada pela mão e o levantou. O texto diz: e logo os seus pés ficaram firmes, e ele entrou saltando para dentro do templo. Pedro começou a pregar. Naquele tempo, a Bíblia diz que ele prega e quase 3.000 almas se convertem, vão ser batizadas, e Pedro está acelerado, Pedro está pregando. Só que Pedro tinha um problema. Pergunta qual? Ele só queria pregar dentro da igreja, só para os judeus. Esse negócio de pregar para gentil não é comigo não. Esse negócio de pregar para quem está lá fora, né? Eu vou pregar só para nós aqui. Só para nós aqui é fácil. Aí quando Deus viu que ele não pregava lá fora, Deus falou: vou levantar outro. Meu Deus. E eu levanto do lugar mais improvável, do meio daqueles que perseguem a minha igreja. De Atos capítulo 2 até Atos 9 tem uma caminhada muito longa. Enquanto isso, a igreja entra num processo de perseguição. Por quê? Porque a igreja está num processo crescente. Tudo aquilo que cresce vai ser perseguido. Não tem jeito. Se você quer crescer, já vai se preparando para ser perseguido. Não adianta você achar que você vai crescer e não vai incomodar e não vai ser perseguido, porque isso daí não faz parte do contexto de quem cresce, não. Quem cresce vai ser perseguido. Então a igreja agora está sendo perseguida. E o maior dos perseguidores da igreja naquele período é quem Deus agora vai usar. Atos capítulo 9, tem um homem, o nome dele é Saulo. Por que Saulo? Porque Saulo é judeu. Logo que ele vai ser circuncidado, ele leva o nome de Saulo, ele recebe o nome de Saulo, que na verdade é semelhante a Saul, para ser a memória do primeiro rei de Israel. É por isso que Saulo vai se chamar Saulo. E ele leva esse nome, e ele perseguia os cristãos, ele persegue daqui, persegue dali. Só que lá em Roma, Saulo não era chamado de Saulo, ele era chamado de Paulo. Então Deus nunca trocou o nome de Paulo, hein, irmão? Não entra nisso não. Saulo sempre foi Saulo e Paulo, Paulo. Então ele tinha os dois nomes, sim, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era cidadão judeu de fato, porém ele era nascido em Roma, crescido em Roma, aos pés de Gamaliel, dotado de sabedoria da época. Então quando ele cresce como perseguidor da igreja. Só que a Bíblia diz que em Atos 9 ele vai ter um encontro com Cristo. E aí quando ele ouve a voz, e Paulo nunca caiu do cavalo, como a gente diz, né? Porque o texto não diz isso, mas quando ele ouve a voz, a Bíblia diz que ele fica cego. Essa cegueira vai durar 3 dias.
Ele vai à casa de um irmão por nome de Judas, uma rua chamada Direito, e Deus agora, passados esses 3 dias, vai visitar um profeta por nome de Ananias. E diz, vai a ele, vai até uma rua chamada Direito, a casa de Judas, porque lá tem um homem, Saulo de Tarso, que para mim, Deus está dizendo, eu não sei para os outros também não interessa, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Está dando para você entender? Não importa o que você é para os outros, Obrigado, meu Deus. o que importa é o que você é para Deus. Porque olha o que Deus está dizendo para o profeta. Eu já sei o que você vai falar. Você vai falar que ele é matador, você vai falar que ele é perseguidor. Para você ele é tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Então Deus está dizendo assim, não importa o que a terra vai dizer dele, o que importa é o que ele é para mim. Para mim ele é um vaso escolhido. Vai lá porque ele vai estar orando. Ananias vai lá, chega lá, Paulo está orando. A obra dentro da casa do irmão Judas, ela é feita. Interessante é que depois que essa obra é feita, Paulo, ele sai do cenário. Por quê? Porque Paulo agora vai sentar para ouvir. É muito bonito pregar sobre Paulo. É muito bonito falar do maior dos apóstolos. Mas precisamos entender que do capítulo 9 até o capítulo 16, ou melhor dizendo, 14, Paulo não aparece. Paulo está aprendendo com Barnabé. Capítulo 14, Paulo tem um entrave com Barnabé. Há uma discussão por causa de João Marcos. E aí quem vai com Paulo nas missões é Silas. Porque Paulo rejeita aí com João Marcos e diz, com ele eu não vou. Porque na primeira viagem missionária que eu fiz, ele me abandonou. Então vai Silas comigo. E Paulo e Silas vão. Atos capítulo 16, atravessam a Macedônia, vão passar por 5 cidades. Vão chegar numa cidade por nome de Filipos. Chegando lá, vão pregar para uma mulher. Ela vai ser tomada, aleluia, pelo poder de Deus. E ela vai ser visitada. Os espíritos imundos vão sair dela. Ela não consegue mais adivinhar conforme adivinhava antes. O recurso para os doutores acaba. Paulo e Silas vai ser perseguidos. Vão ser presos, vão ser chicoteados, 49 mais uma. Vão ser, aleluia, presos, aleluia, amarrados ou acorrentados em um tronco. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. O que me chama a atenção nesse texto é que eles não estão debaixo de nenhuma promessa. Deus não disse que os tirariam daquela prisão. Deus não disse que tiraria eles dali. Eles estão adorando a Deus, independente do que Deus vai fazer, independente do que vai acontecer. Pode ser que morramos daqui a pouco, pode ser que Deus nos tire daqui daqui a pouco, mas enquanto nada acontece, nós vamos orar. Silas, você ora daí que eu canto daqui. A hora que você cansar, eu começo a orar daqui, você começa a cantar daí. Então ora daí, o outro canta daqui. O outro canta daqui, o outro ora dali. Daqui a pouco o outro cansa. Agora você canta daqui, eu oro aqui. E assim por diante. Só que o texto diz, perto da meia-noite. Perto da meia-noite, para muitos, estou indo dormir porque eu estou com sono. Perto da meia-noite, meu dia findou aqui, não tem mais nada para acontecer. Agora, só amanhã. Mas o texto diz que perto da meia-noite eles começaram um culto. Glória a Deus. É o texto que ele diz. E eles não começaram um culto baixo, não. A Bíblia diz que eles começaram um culto em voz alta, a ponto do cárcere todo ouvir, que o texto diz, e os outros presos ouviam. Meu Deus. Então a oração não era baixa e o canto também não era baixo. Mas era quase meia-noite. E aí Deus resolveu mandar um terremoto. Meu Deus. Os cárceres foram abalados, as correntes foram soltas. E é interessante como Deus trabalha, porque em Atos 12, Deus entra no silêncio para tirar Pedro de lá. Em Atos 16, Deus entra com um terremoto. Está dando para entender? Não adianta você querer que Deus trabalhe igual está trabalhando na vida de A, B ou C, porque nunca vai ser igual. Agora, Paulo está pregando. Só que Paulo está pregando, e Paulo ele é daqueles que entende o verdadeiro sentido do Evangelho. E Paulo não é como Pedro. Paulo resolve pregar fora. Pedro prega dentro, Paulo prega fora. A diferença é que Pedro viu, Pedro andou, Pedro esteve.
Paulo é só por meio de revelação. É por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Senta aí. Para Deus importa muito mais que você crê do que veja. Paulo creu. Por crer, Deus o encheu de sabedoria, Deus o encheu de revelação. E agora ele começa a pregar. Ele começa a pregar, mas ele começa a entender que ele prega, outros vêm e dão sequência, mas quem faz a obra crescer é o próprio Deus. Paulo resolve abrir a igreja de Corinto no pior lugar, à beira de um porto, uma cidade portuária. Os navios chegavam, as prostitutas à beira dos navios. Era um lugar difícil acesso para se abrir igreja. Mas Paulo entende que a visão de Cristo é ganhar almas. Aquilo que Pedro não conseguia entender. Porque quando você fica preso dentro da igreja, você fica esperando que alguém venha. E aí a gente usa o recurso da internet, a gente usa o recurso do WhatsApp, a gente usa o recurso das redes sociais. Mas a gente precisa entender que quem toca no coração daquele que vem é aquele que dá o crescimento. É aquele que, aleluia, ele dá o crescimento. Por mais que você plante, por mais que o pastor regue, quem vai chegar é aquele que está dando crescimento. Quem vai fazer crescer é aquele que está dando crescimento. Paulo, ele entendeu isso. Por ele entender isso, ele entendeu que para ele, pastor Zé Maria, era só pregar. Aonde tiver espaço para eu pregar, eu vou pregar. Aonde tiver espaço para eu falar, eu vou falar. Por quê? Porque eu vou deixar alguém, aleluia, para quê? Para regar. Então Paulo vinha, abria a igreja, e ele saía nas suas viagens missionárias. Paulo era tomado de tanta autoridade, que não era todo dia que ele estava nessa. A Bíblia vai nos mostrar. Obrigado, quando acaba a bateria, porque o pastor está falando muito pregador. Escuta isso aqui, aguenta me ouvir mais 2 minutos. Paulo era tomado de tanta autoridade e ousadia que ele mandava cartas para a igreja de Corinto. Não é Paulo de corpo presente, é uma carta. Por quê? Porque nós estamos falando das epístolas paulinas. Obrigado. Nós estamos falando das epístolas paulinas. Então, o anjo da igreja que está em Corinto recebe uma carta de Paulo, e aí ele está lendo. A carta não é boa, é dura. Por que é dura? Porque a carta chega dizendo assim: olha, o que eu vou contar para vocês aqui agora, vocês não estão prontos para ouvir, então não vou poder falar tudo não. Por quê? Porque vocês ainda são meninos. Eu estava esperando um outro tipo de maturidade, mas vocês ainda são meninos. Por serem meninos, eu não posso falar tudo que eu tenho, tudo que eu vi, todo o conteúdo que eu tenho eu não posso entregar, porque se eu entregar vocês não vão entender. Por que vocês não vão entender? Porque vocês ainda são meninos. E esse ainda são meninos é associado ao que Jesus diz assim. Jesus está dentro do barco e ele está dormindo. Por que Jesus dorme? Porque se você olhar o texto, Jesus vem de uma maratona de parábolas. É a parábola do semeador, é a parábola do filho pródigo, é a parábola do semeador. Jesus está vindo numa infinidade de parábolas. Aí Jesus está cansado. Aí Jesus fala para os discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E o texto vai dizer no verso 2: e levando-o consigo. Jesus não queria ir. A viagem que Jesus dorme no barco, Jesus não queria ir. Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Jesus está dizendo: vocês entram aí e vão para o outro lado. Aí o texto diz: e levando-os consigo. É mais ou menos assim: o senhor está mandando a gente ir, mas o senhor vai com a gente, nós não vamos sozinhos não. Entra aí, se o senhor quiser dormir, o senhor dorme aí, mas vamos com a gente. Mas não era para Jesus ir. Jesus está dormindo porque ele não queria ir. Aí Jesus dorme na popa do barco. A Bíblia diz que no meio se levanta um forte temporal de vento. Perceba, só tem onda se tem vento. Se não tem vento, não tem onda. Então primeiro se levanta um temporal de vento para as águas começarem a se agitar. O texto diz que as ondas eram altivas e começaram a entrar dentro do barco. E entrando dentro do barco, entrando dentro do barco, entrando dentro do barco, os discípulos estão apavorados. Aí eles vão acordar Jesus. Só que eles vão acordar Jesus num ato de desespero. O texto vai dizer: mestre, não te importa que pereçamos. Aí Jesus acorda também, de um jeito desse, como é que vai acordar?
Quando Jesus acorda e ele já vai resolver o problema. E aí Jesus acorda e diz assim, pastor: aquieta-te, vento. Cala-te, mar. E o texto diz: e houve grande bonança. Só que aí Jesus olha para eles e diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda. Esse ainda está dizendo assim: vocês não têm maturidade ainda não. Tanto tempo comigo e ainda. Tanto tempo na igreja e ainda. Tanto tempo servindo o pastor Rogério e ainda. Tanto tempo cantando no coral e ainda. Tanto tempo vindo para a igreja e ainda. Por que vocês estão tímidos? Ainda. Não tendes fé? Depois de tudo que vocês viram eu ressuscitar Lázaro, viram eu ressuscitar o filho da tribo de Naim, viram eu ressuscitar a filha de Jairo, viram eu curar paralítico, viram eu curar enfermo. Ainda. Sabe qual é o problema? Se você se esquecer quem falou com você no início, no meio você vai ficar desesperado. Ou de novo, se eles soubessem quem mandou entrar no barco, eles não tinham ficado desesperados. Sabe por que às vezes você fica desesperado? Porque você se esquece de quem te fez a promessa. É por isso. É o que Paulo está dizendo. O que eu tenho para falar, já era tempo de eu falar, mas vocês estão sem maturidade para ouvir. Por conta disso, eu vou em doses homeopáticas. E aí Paulo vem ministrando, dizendo para eles em outras palavras: já era tempo de vocês estarem comendo feijoada, mas como vocês não estão prontos ainda, então nós vamos no leitinho. É o que Paulo está dizendo aqui. Porém, vocês precisam entender aqui em Coríntios que, ainda que eu plante. Por que Paulo se cita como exemplo? Porque Paulo está dizendo: ainda que eu, tomado de autoridade, ainda que eu, o pastor da igreja, ainda que eu, a referência de apóstolo, ainda que eu, aquele que reconheceu de fato quem é Cristo, ainda que eu plante, Apolo precisa regar. Porque se eu plantar e Apolo não regar, não vai adiantar nada. Ainda que eu seja um bom regente, ainda que eu seja um bom orador da noite, ainda que eu seja aquele intercessor, ainda que eu seja o bom obreiro que fica olhando os carros lá fora, ainda que eu seja um bom sonoplasta, ainda que eu seja um bom tocador, ainda que eu seja um bom baterista, um bom violonista, ainda que eu seja... Você está aí, irmão? A palavra está dizendo: Paulo, fica de fora. Ainda que eu, Paulo, apóstolo de Cristo, ainda que eu plante, vou precisar de Apolo. Ainda que eu esteja aqui para pregar, o irmão colocou um copo de água aqui para mim. Eu não sei o nome dele, mas eu precisei dele para tomar um gole de água que eu já dei aqui. Ainda que eu plante, quando eu cheguei eu fui servido de um café lá fora, e alguém fez esse café para eu tomar. Então eu preciso dessa pessoa. Você está aí, irmão? Você está aí? Paulo está dizendo: ainda que eu, Paulo, plante, eu vou precisar de Apolo.
Porque Apolo vai ter que regar. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nem sempre aquele que planta vai se encarregar do ofício de regar. Paulo está dizendo: eu não posso fazer tudo sozinho. E aí vem Apolo. E para que Apolo não se glorie, porque é bonito, o irmão subiu aqui no altar com a camiseta da igreja, todo bonitão, colocou a água para o pastor pregar. Aí alguém está vendo, o irmão subiu lá para dar água para o bispo. Para essa água fazer o efeito necessário aqui dentro, tem que ter ele. Tem que ter ele. Tem que ter ele. Deus trouxe essa noite para você. Você planta, você rega, mas eu dou crescimento. Você planta, você rega, mas eu dou crescimento. Entenda que se ele não der o crescimento, a plantação é em vão. Se ele não der o crescimento, quem regou é em vão. Então precisa que ele dê o crescimento. Deus me trouxe aqui para dizer: aleluia do Espírito da unidade, porque um planta, o outro rega, e eu, Senhor, dou o crescimento. Tem crescimento porque ele está dando crescimento. Tem crescimento na tua casa porque ele está dando crescimento. Tem crescimento na tua família porque ele está dando crescimento. Tem crescimento no ministério porque ele está dando crescimento. Tem crescimento porque ele... O mérito nunca vai ser de Paulo. O mérito nunca vai ser de Apolo. O mérito é de quem dá o crescimento. Eu vou finalizar a mensagem, porque o que Paulo está dizendo aqui é o que Abacuque vai cantar no seu capítulo de número 3. Por que cantar? Porque Abacuque era um profeta que profetizava cantando. E Abacuque, no capítulo 1, ele está clamando por violência. No capítulo 1 está dando tudo errado. Ele clama, 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 e aquele que dá o crescimento está dizendo: estou calado. Aí Abacuque diz: até quando? Até quando? É tempo. É o que Davi escreve no Salmo de número 3, ou melhor dizendo, no Salmo de número 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto, tendo aflição eu a cada dia? É o que Abacuque também está dizendo no Salmo, no seu canto de número 3. Até quando clamarei por violência? Aí no capítulo de número 2, Abacuque vai dizer assim: eu me colocarei na torre. Quem se coloca na torre é porque está se preparando para ver alguma coisa. Aí no capítulo de número 3, ele vai cantar: ainda que a figueira não floresça. Ele não está dizendo ainda que a figueira não dê figo. Abacuque está dizendo ainda que a figueira não floresça. Por quê? Porque a figueira, para quem não sabe, ela só dá fruto junto com as folhas. É por isso que Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Porque ela estava coberta de folha, mas não tinha fruto. Ela tinha que ter fruto. Então Abacuque está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo: se você não florescer, é porque você também não vai dar fruto. Mas por que ele dizia isso? Porque ele era camponês. E toda vez que ele chegava, ele gostava de se assentar embaixo da figueira por causa da sombra.
Então ele está dizendo, ainda que a figueira não me dê sombra, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, as vacas não estejam mais nos currais, todavia, Glória a Deus. Aleluia. eu me alegrarei aonde? No Senhor. Sabe por que ele está dizendo? Não adianta eu ter a figueira dando folha, não adianta eu ter o fruto da vide, não adianta eu ter oliveira, não adianta as vacas estarem aqui, se o Senhor não estiver aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não adianta crescer se ele não der o crescimento. Não fique achando que não tem crescimento. Tem. A diferença é quando o crescimento é por ele. Porque tem um monte de gente fazendo crescer, só que não dura. Porque o que dura é o crescimento que ele dá. Quer um exemplo? Vou te dar. A igreja, chega gente e sai gente, mas a igreja que ele está dando crescimento permanece sempre. Jesus te trouxe aqui essa noite para fazer você entender. Nunca vai ser mérito seu, nunca vai ser mérito de Paulo, nunca vai ser mérito de Apolo. Sempre o mérito é dele. Você pode levantar sua mão para receber? Eu quero profetizar na tua vida, no teu ministério, dentro da tua casa, no meio da tua família. Eu quero profetizar crescimento de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar crescimento de Deus sobre os dons espirituais que está em você. Eu quero profetizar crescimento de Deus sobre o cântico que Deus colocou na tua boca. Eu quero profetizar, aleluia, o crescimento de Deus, aleluia, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua jornada ministerial. Que você venha crescer, aleluia, pelas mãos do Todo-Poderoso. Deus está dizendo, você pode plantar, alguém da tua casa pode regar, mas se prepare, porque o crescimento sou eu quem vou te dar. Eu te trouxe aqui essa noite, aleluia, para dizer: o crescimento que eu vou te dar, ninguém vai derrubar. O crescimento que eu vou te dar, ninguém vai arrancar. O crescimento que eu vou te dar, não será em vão. Tem crescimento para a tua vida, tem crescimento para a tua história, tem crescimento para a tua jornada, tem crescimento de Deus para a tua vida. Glória a Deus. As horas se vão, irmão. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo: busque maturidade espiritual, porque Deus está querendo revelar coisas. Deus está querendo dispensar algo. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, mas o que mais me apaixona nesse texto, no livro de Coríntios, 1 e 2, é que o apóstolo Paulo nunca desistiu dela. É o que Deus faz. Deus não desiste da igreja. Deus não desiste da igreja. Obrigado, Pai. O templo é bonito, o templo é lindo, a casa está adornada, mas a igreja que Deus não desiste é você. Saia daqui hoje debaixo de um crescimento de Deus para a tua vida. Saia daqui hoje tendo a convicção de que Deus começou a gerar crescimento em você a partir de hoje. Se você crê nisso, aplauda Jesus com todas as suas forças. Deus abençoe.